Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais uma edição do projeto Latitudes à Esquerda. Nessa edição muito valorosa, pela temática e pela convidada, a gente vai conversar com a historiadora, militante do MST, mestranda do Programa de Desenvolvimento Territorial para a América Latina e Caribe, da Unesp, Vanessa Borges, também uma amiga de longas estradas, e a gente conversou muito sobre a possibilidade dos temas, que são múltiplos pela trajetória da Vanessa, e a gente vai conversar sobre esse tema. A gente conversou sobre esse tema, e vocês vão ver, muito relevante, que é a socialização da vida e as experiências comunais, da Comuna de Paris às comunas venezuelanas. Bom, a Vanessa, ela é historiadora formada pela UFV, militante da MST com larga experiência em vários processos. Ela foi coordenadora do Centro de Formação do MST de Sergipe, depois foi para a Venezuela, viveu na Venezuela mais de 2 anos, participando da Brigada Internacionalista Apolônio de Carvalho. E nessa brigada e nesse processo de participação na Venezuela, né, ela trabalhou com programas de formação, né, ela trabalhou num programa de formação Teoria Política da América Latina. Ela também participou vivendo em 2 comunas na Venezuela, experiências de produção de sementes, né, de formação no processo produtivo, de formação de base. Retorna ao Brasil, continua no MST, mas no Rio Grande do Sul. Participou como educadora do Instituto Josué de Castro. É hoje direção estadual do MST no Rio Grande do Sul, no setor de formação, e compõe a executiva nacional do setor de formação pela região sul. A Vanessa também mestranda, como eu disse, né, na Unesp, num programa que é uma parceria da Unesp com a Escola Nacional Florestan Fernandes. E a Vanessa, no mestrado, está estudando a experiência das comunas venezuelanas, tentando interpretá-las a partir dessa questão ampla que é, né, o papel das comunas numa transição para um outro modo de organização da sociedade, de fato democrático, numa reflexão sobre, né, as comunas como possibilidades para a transição ao socialismo. Esse é o tema de estudo da Vanessa hoje, que tem muito a dizer sobre essa temática. Espero que vocês gostem, foi uma conversa excelente, tá? E espero que vocês gostem tanto quanto nós gostamos. Latitudes à Esquerda. Olá, pessoal! Estamos aqui começando mais uma edição do projeto Latitudes à Esquerda, e hoje, com imensa alegria, a gente tem uma convidada que para mim é especial em muitos sentidos. Ela é especial pelo tema que a gente, né, conversou e escolheu para essa conversa, e ela é especial porque ela é uma grande amiga, ela é mais do que uma amiga, minha comadre, com quem eu morei na graduação, com quem eu tenho uma relação umbilical de vida, e uma admiração muito grande, muito profunda, e de quem eu sinto muita falta, né? E por conta das estradas e das distâncias geográficas, a gente não se vê tanto quanto a gente gostaria. Então, para mim, está sendo um privilégio nesse sentido também, né? Ter esse momento de conversa, poder ouvir, né, essa grande amiga, essa grande militante, pensadora que eu admiro tanto, Vanessa Borges. Se em algum momento eu chamar ela de Vanessinha e ela me chamar de Mateuzinho, não se assustem. Vai ser um automatismo impossível de escapar. Né, a Vanessa Borges, historiadora, mestranda atualmente em Geografia na Unesp, e também militante do MST há muitos anos,
larga experiência, né, na luta do MST, e a gente conversou bastante pensando nas temáticas, que são muitas possíveis, pela larga trajetória da Vanessinha, e a gente pensou num temão guarda-chuva, né, como a gente pensa nesse projeto, que é a questão da organização socioespacial da vida humana, política, produtiva, dos modos de produção, formas diferentes de pensar o mundo, que envolvem o que a gente chama de comunas. Pensar um pouco a ideia das comunas na experiência humana, pensar um pouco a ideia das comunas como experiências atuais, e pensar um pouco, né, Vanessa, o que as comunas têm a nos ensinar a dizer a partir do que a gente pode construir e precisa construir em torno de outros horizontes civilizatórios. Eu já te agradeço demais né, a participação, né, assim, o Suadouro aí encontrando um horário na agenda, em meio a muitas tarefas, e já te passo a palavra com essa grande questão, né, essa questão de, né, por que a gente olhar o mundo a partir dessa lógica, dessa lente, da experiência da comuna na vida humana, e, né, te agradecendo já, tá? Tá bem. Obrigada, Mateuzinho. Para mim é uma honra, é uma alegria sempre conversar com você, né? Meu grande amigo do tempo, grande proseador e grande interlocutor, né? Eu acho que a gente cresce muito quando a gente tem boas interlocuções, né? E você sempre foi uma boa interlocução em todos os sentidos da vida, né? Todos os temas das filosofias de vida, dos debates teóricos, políticos, emocionais, afetivos, né? Então, E tudo misturado, né, Vanessa? E tudo misturado, porque é misturado mesmo, né? Porque é. É misturado mesmo. E eu acho que a comuna é um exemplo disso, né? De que é misturado mesmo. Perfeito. Né? No território... É interessante a gente pensar a comuna. A palavra já diz muita coisa, né? A palavra vem do comum, né? Então, o que significa o comum? Eu acho que ao longo da trajetória humana em sociedade, esse comum ele apareceu em vários momentos e de várias maneiras diferentes, né? E mesmo numa sociedade tão individualista que a gente vive, a gente tem várias esferas e vários espaços de vivência e de existência desse comum, né? Em muitos casos apropriados pelo sistema capitalista, né? Muitos mesmo, né? A gente pode pegar o exemplo de quando o Banco Mundial, a ONU, por exemplo, diz que é preciso defender a Amazônia porque a Amazônia é um bem comum, né? Ela coloca isso, né? Ela não diz por trás do que significa esse comum e quem vai determinar quem esse comum é, né? Mas existe uma apropriação dos vários elementos desse comum pelo próprio sistema capitalista. Mas não é o nosso caso, né? Não é a nossa, ela é uma apropriação que é deles, isso não tira de nós o debate do que nós entendemos do que de fato é o comum, né? E a comuna, ela vem com uma experiência histórica, vários períodos históricos e vários processos de transformação, que esse comum ele se estabeleceu territorialmente, ele se estabeleceu politicamente, ele se estabeleceu enquanto forma de vida complexa, né? Enquanto de forma de vida, seja de pequenos grupos, mas seja de forma de vida de sociedade, né? E tenho, na minha pesquisa do mestrado, o tema é justamente as comunas da Venezuela. Então, eu estou estudando algumas comunas em específico, que são as comunas que hoje existem, estão se desenvolvendo, atuando, construindo, disputando politicamente, disputando territorialmente, e disputando um projeto de poder na Venezuela, né? Mas ela carrega em si várias outras experiências comunais anteriores a ela, né? Inclusive na sua própria concepção, porque ela também não surgiu, a comuna na Venezuela, ela não surge, ela não surge de maneira espontânea, no sentido de que foram experiências que surgiram sozinhas e foram crescendo, né? E foram tomando corpo. Ela surge como um projeto político direcionado pelo Chávez, né? Bem nítido.
E uma das coisas que eu estudo na minha pesquisa, que é muito interessante, é que o poder de convocatória do Chávez, o poder de diálogo com o povo do Chávez, né, o poder dele de tanto captar os anseios populares e transformar aquilo em projeto, transformar em ação concreta, transformar em plano de ação, em projeto de poder, né, porque ele teve que ser preocupado com isso, o projeto de poder, né, não somente distribuição de riqueza, que é o que ele fez, mas uma grande esfera, né, que foi a distribuição da riqueza petroleira em projetos sociais, mas ele tinha uma preocupação muito grande em construir um projeto de poder, né? E a convocatória que ele fez às comunas foi atendida, isso é muito interessante, né? E atendida, e ela ganhou força própria. Então, ele, né, Chávez morre em 2013, o projeto está super disputado na Venezuela, mas as comunas e o povo que se organizou em comuna compreendeu o projeto e está tocando. E com coisas, claro, que o Chávez nem imaginaria que poderiam acontecer, porque o movimento histórico é muito mais dinâmico do que a ideia, né? Então, o processo vai se desenvolvendo e vai crescendo, então criando, enfim, várias experiências lá que são bem interessantes. Legal, né? Depois você poder falar, né? Muito a partir da sua experiência de ter morado, né? Vanessa morou. Quanto tempo, Vanessa? Uns 2 anos e 3 meses, mais ou menos. 2 anos e 3 meses, dando aula, um curso, trabalhando com algumas questões, né? Envolvendo tarefas que você tinha que cumprir lá, e ao mesmo tempo foi desenvolvendo essa reflexão e pesquisa, né, Vanessinha, lá. A gente morou em 2 comunas, na verdade. Nós moramos dentro das comunas lá. Um processo... Perfeito. A gente podia começar falando disso, né? Eu queria te ouvir sobre, por exemplo, como se fala absolutamente nada sobre isso em relação à Venezuela aqui. E não só, vamos dizer assim, na imprensa convencional ou nas formas convencionais de trazer informação. Eu acho que até num campo mais crítico, ou até dentro da universidade, sabe-se muito pouco sobre esse processo da Venezuela, que também gira profundamente em torno de uma proposta nova de organização da vida social do Estado moderno, que aponte para essa discussão das comunas, né, na perspectiva da distribuição do poder, né, de uma descentralização do poder, do orçamento, dos recursos, das decisões, uma nova forma de produzir o mundo, né. A Erundina, esses dias, Vanessinha, estava vendo a Erundina falar, uma entrevista dela da época que ela era prefeita, e uma frase que eu achei magnífica, ela falou assim: eu quero estar na prefeitura e terminar meu mandato tendo menos poder do que quando eu entrei, porque isso vai significar que outras pessoas têm poder. Eu acho que tem uma questão aí interessante, né? Você podia trazer um pouco, né, essa bagagem do processo venezuelano, e ao longo dele a gente trazendo apontamentos também sobre as experiências outras anteriores, ou outras que possam existir, ou ideias futuras, né? Eu acho que trazer a história o processo das comunas é a gente entender o próprio processo que acontece na Venezuela, né? Quando Chávez ganha a eleição, a Venezuela era um país muito pobre e muito rico, né? Muito rico porque tem uma quantidade, né, uma mina de petróleo gigantesca, né, explorada de acordo com interesses das grandes petroleiras norte-americanas, controladas apesar de ser estatal, a empresa era, mas ela era controlada, ela era um segundo estado, ela funcionava como um estado separado do próprio estado, a petroleira. Então, existiam grupos econômicos e de interesses nacionais que controlavam ela e ponto. E o povo vivia numa pobreza muito grande. E é um povo de muitos processos de luta, né? Muitos processos de luta. A gente pega... E para minha pesquisa, eu fui lá na independência da Venezuela, tentar entender por que ela é bolivariana, né? República Bolivariana da Venezuela. Por que a revolução é bolivariana? O que significa o Bolívar, né? Nós aqui no Brasil... Se a gente pega a história do Brasil e pega a história da independência do Brasil, né, a gente sabe de Dom Pedro de mais ninguém, né? Eu, que sou historiadora, não sei mais, né, quem eram as lideranças, os heróis da revolução, da independência, né? Mas o processo na Venezuela é um processo político muito intenso,
de disputa, de busca de liberdade, que envolveu os escravizados com promessas de abolição, com um projeto de construir uma revolução burguesa, liberal, dentro da lógica que estava acontecendo na Europa, de libertação. Liberdade, igualdade, fraternidade, era o lema da Revolução Francesa que estava acontecendo ali pouco tempo anterior. Então, todo o processo histórico da Venezuela é um processo de muitas lutas, né? E um processo de um país latino-americano dependente que encontrou o petróleo nos anos 20, ou seja, no momento em que existia um processo de industrialização em alguns países da América Latina, com a descoberta do petróleo venezuelano, ele se concentrou dentro dessa matriz produtiva e ele estacionou aí, que destruiu tudo que existia de agricultura anteriormente, e destruiu todo a possibilidade de industrialização, seja pelos mecanismos que aconteceram as industrializações dos outros países da América Latina, né? Então, a Venezuela se transformou num país rico em petróleo, com uma burguesia extremamente rica, com uma infraestrutura no país vinculadas a essa indústria do petróleo muito grande. Você entra em Caracas e você fica impressionado com as rodovias, com os viadutos um por cima do outro, você vê que existia um grande investimento financeiro estrutural naquela cidade, e, ao mesmo tempo, a população completamente jogada, né? E isso sempre gerou conflitos, isso sempre gerou lutas. Então, quando o Chávez ganha a eleição, ele ganha a eleição como um homem que veio do povo, que tentou um golpe de Estado, né? Com outros grupos que vinham dentro de uma leitura dessa história do Bolívar, né, que vinham com uma leitura de justiça social, de distribuição de riqueza, percebendo essa desigualdade profunda na Venezuela. Não eram marxistas, não tinham... De uma nova independência, né, Vanessa? Acho que tinha uma questão aí, né? Uma nova independência. Eles chamam de Quinta República. Exato, chama Movimento Quinta República. MVR. O anterior, porque esse foi o que eles usaram para disputar a eleição, mas o anterior à eleição era Movimento Bolivariano 200. Só que eles não poderiam usar o bolivariano, porque dentro da lei na época, o Bolívar era uma figura nacional, ele não poderia ser apropriado por um grupo político qualquer que fosse, né? Então era uma figura nacional, nenhum partido poderia trazer o nome do Bolívar. Ele é todas as praças da Venezuela, no centro de todas as cidades da Venezuela, tem uma Praça Bolívar. Ele é a figura mais simbólica da construção da identidade do povo venezuelano, é o Bolívar, né? Então, quando o Chávez e a Revolução Bolivariana vêm, eles ressignificam o Bolívar. Na verdade, eles trazem o Bolívar original, que era o Bolívar, quer dizer, é o original mesmo, que ele trazia a luta pela independência, mas que ele também planteava a abolição da escravidão, e que ele tentava trazer uma revolução liberal nos moldes da Revolução Burguesa acontecendo na Europa naquele momento, né? Pensamento da elite crioula da época, né? Que a gente chamaria, né? Isso, e era como eles se chamavam mesmo, né? Então, o Chávez meio que veio trazendo tudo isso. No decorrer do seu processo enquanto presidente, o Chávez é uma figura muito interessante, porque ele é uma pessoa que tem muita capacidade de aprender, ele nunca ficou rígido e permanente na sua mesma ideia sempre. Então, ele assume o governo, olha permanentemente para as pessoas, escuta as pessoas. Tem um vídeo muito famoso, né? A Revolução Não Será Televisionada, a gente usava horrores lá no movimento estudantil da universidade. Espetacular, né, esse filme? Porque ele traz esse Chávez muito, ali no meio do povo, né? Então, ele era uma pessoa muito acessível e muito sensível, né, às realidades, né? Então, ele escutava bastante mesmo. Isso é uma característica dele enquanto uma grande liderança, né? E ele foi pensando no decorrer, por isso é uma coisa meio contraditória, na verdade, que existe na Venezuela, essa relação poder popular e poder do Estado, porque, de certa maneira, o processo que foi sendo construído, apesar dele ter raízes históricas nas lutas populares, em todo o processo, né, e na minha própria dissertação eu faço um resgate histórico gigantesco, né, porque para mim é muito importante trazer todas essas lutas, porque não foi o Chávez que inventou a luta política na Venezuela, né, mas talvez ele foi a pessoa que mais sistematizou isso e transformou em ação política de forma mais sistematizada e mais organizada. E propôs, né,
Então, ele propôs organizações populares durante todo o seu percurso. Mas, em 2005, tem um marco que aconteceu em Porto Alegre, na verdade, ali foi a expressão como ele se expressa, né? Que ele diz que a Revolução Bolivariana tem um caráter socialista. Imagina, ele se elegeu em 1999 e somente em 2005 é quando ele assume isso publicamente, que aquela revolução tem caráter socialista. Porque naquele momento ele compreendeu que não é possível construir aquele estado de bem-estar social, ou aquela possível revolução burguesa, liberal, moderna, né, que ele imaginava, dentro dos marcos de uma sociedade capitalista, numa América Latina dependente, rentista, né, no caso da Venezuela. Então, quando ele parte da ideia do socialismo, né, quando ele percebe a necessidade do socialismo, ele começa a buscar, e agora, né, quais são as formas principais? Ele foi no partido, né? Então, primeiro, uma das formas ele foi no partido. Mas ele foi numa outra forma, e é super importante porque aí ele trouxe, enquanto leitura para ele, e é importante porque é uma leitura para nós e é uma leitura para o povo da Comuna, a Comuna de Paris, a partir, inclusive, do Marx, que é uma referência que ele mesmo coloca em alguns espaços, as comunas da China, como uma experiência fundamental de organização camponesa, e tem uma base muito importante na forma como ele estruturou a proposta da construção das comunas e as próprias organizações indígenas que já existiam na Venezuela, como essas referências, né? E a partir dessas, principalmente dessas três referências, ele constrói uma proposta e lança um projeto, uma proposta de reforma constitucional, colocando a possibilidade de existir um poder comunal. Então, assim como, né, a lógica dos três poderes, né? Então, poder executivo, legislativo, judiciário e comunal. Era um pouco essa ideia, né? E aí, ao mesmo tempo, também o poder nacional, né, o Estado nacional, o poder estadual, então você tem a esfera estadual, você tem a esfera municipal, você tem a esfera comunal. E a esfera comunal, ela pode ir substituindo as outras. Então, ele construiu, enquanto uma proposta, né, essa ideia de construir as comunas enquanto uma outra estrutura, ele chamou de nova geometria do poder. E quando ele Você sabe que ele trouxe esse termo da geografia, né? Sim, ele tem um geógrafo, ele cita um geógrafo... Ele foi assessorado pela Dora Massey, que cunhou esse termo, assim, geometria do poder. E a Dora Massey foi orientadora do Rogério, que foi meu orientador. Ela orientou o Rogério no pós-doutorado. Aquele famoso livro do Rogério Raisvar, né? O Mito da Desterritorialização, que talvez é o livro mais conhecido do Rogério, apesar dele ter outros também tão importantes quanto, ele é o pós-doutorado dele orientado pela Dora Massey, que desenvolveu o conceito de geometrias do poder, e ela assessorou o governo, ela é inglesa, né? Assessorou o governo do Chaves muitos anos. Olha só, eu não legal isso. documento dele. Que legal você falar das geometrias do poder. Continua, só esse parênteses, tá? Parênteses importante, né? Deixa eu ver. E, enfim, mas ele constrói a ideia, e a ideia é muito interessante, assim, sabe? Porque ele na verdade, antes de ele trazer a ideia das comunas, ele trouxe a ideia dos conselhos comunais. E ele implementou isso antes, inclusive, da reforma constitucional, em 2006. Qual que era a ideia? Ele colocava o seguinte: o governo ele tinha uma grande centralização de poder e de recurso por conta da renda petroleira no governo federal. E o governo federal é que distribuía esse recurso para os estados, municípios e tal. E o que eles percebiam é que, muitas vezes, os recursos que iam para os municípios não iam para as comunidades. Então, o que ele propôs? Vamos fazer o seguinte: os conselhos comunais, primeiro, a princípio, existiu a ideia dos conselhos comunais serem como um conselho cidadão que pudesse fiscalizar a ação dos municípios, né? Então, como se... tinha até uma certa referência no orçamento participativo, né, do Porto Alegre, no sentido de que você precisava construir um grupo, uma organização comunitária que pudesse
participar dentro do município de algumas decisões referentes à alocação de recursos, né? Então, esses seriam os conselhos comunais, né? Depois, isso foi se desenvolvendo, e aí a ideia de que o recurso sairia do Estado federal e fosse direto para esses conselhos comunais, sem passar pelos municípios, né? Então, esse foi a primeira ação. E aí depois, eu acho que... Que fazendo parênteses, que é um baita avanço, né, Vanessa? Essa é uma proposta muito de ruptura profunda, né? Sim. Só essa proposta já é uma... que inverte muitas questões. Se organizaram no sentido de captar recursos, tanto urbanas quanto rurais. Então, para explicar mesmo, assim, que para a gente é tão diferente hoje, né, Vanessa? O que a gente está dizendo, para quem está ouvindo, sendo direto, é uma ideia de fato de que o que a gente chama de orçamento da União, né, Vanessa? Você tem um dinheiro da União do país, e uma parte desse dinheiro, que aqui, eu achei legal você falar do orçamento participativo, que tem tudo a ver, de fato, né, Vanessa? Que é, assim, como dar passos de uma democracia participativa para de uma democracia representativa para uma participativa que tem todos os seus limites, né? Então, acho que a pergunta de fundo era do orçamento participativo. Mas eu acho impressionante a experiência venezuelana e outras que eu conheci um pouco, eu conheço muito pouco de leitura, porque você pegou o orçamento participativo daqui, que era 0,001% do orçamento, como uma experiência piloto, né? E trazer isso para uma centralidade de um orçamento do país, né? Mais ou menos a ideia é essa, né? Sim, na verdade, não necessariamente só vinculado ao orçamento, né? Mas, eu digo nesse caso, como você falou, do dinheiro indireto... E direto para as comunidades. A ideia do participativo sempre foi muito forte dentro da perspectiva do processo na Venezuela, né? Do Chávez e da Revolução Bolivariana. Tanto que é isso, os processos eleitorais são permanentes, né? Você elege o presidente, depois tem um referendo no meio do mandato para ver se ele fica ou não, né? Existiram muitos conselhos de governo, assim, eles construíram toda uma gama de instituições, vamos dizer assim, a níveis de Estado, no sentido de ampliar a participação popular nas decisões de poder, né? Que funcionou principalmente na esfera federal, porque os estados e municípios variavam muito das forças políticas ali, né? Mas, a nível federal, foi uma tentativa nesse sentido, né? De ampliar o processo participativo e de fazer uma transição, né? E essa transição foi feita de forma constitucional, quando teve a nova Constituição em 99, né? Então, ela já foi pensada e construída dentro de uma perspectiva participativa. O que, para mim, é um salto dentro dessa perspectiva e que ela aparece na reforma constitucional de 2007, que muitos tiveram dificuldade de entender, né? Mas como é que aquela Constituição que já era tão avançada, né? Por que fazer uma reforma, né? Tão pouco tempo depois, né? Porque o Chávez entendeu porque essa democracia participativa dentro do Estado burguês ela não é suficiente, né? A gente precisa transitar ao socialismo, a gente precisa romper com esse Estado burguês, né? E para isso a gente precisa colocar dentro da Constituição, enquanto forma de lei, as ferramentas que a gente acredita que são os passos nesse processo de transição, né? A lógica do Conselho Comunal e das comunas, o Conselho Comunal, nessa forma, ela ainda cabia na Constituição de 99, né, como uma organização popular na qual o governo federal transfere recursos, né, e transfere recursos dos mais sentidos, seja para construir uma escola, para reformar um posto de saúde, para fazer calçamento na rua, como para construir uma empresa de propriedade social, né? Então, os recursos vinham nas mais variadas formas. Mas há um processo de percepção de que é preciso ir mais longe, né? E esse ir mais longe foi a proposta das comunas, que seria trazer todos esses conselhos comunais e constituir um território, uma rede, né, dentro desse território, trazer vários conselhos comunais e construir uma comuna, né, que parte mais ou menos com algumas características similares dessa ideia do recurso federal vir para o território da comuna, mas ela constitui um parlamento,
por exemplo, né? Ela tem a ideia de ter um parlamento comunal, e ela tem a ideia de que ela precisa ter ela consegue fazer legislações próprias, né, de construir mesmo, né, legislação no sentido amplo, e ela constrói uma organicidade dentro desse território que vai conferindo poderes nas mais diversas estruturas. Então, você tem, além do parlamento, você tem os diversos comitês temáticos, comitê de saúde, comitê de água, comitê de educação, que estão ligados a todas as esferas da vida daquela comunidade, que se organizam coletivamente para decidir, debater, construir propostas, né, em torno do que tem que ser feito naquele território que é a comuna. Então, é a ideia de que é preciso construir um processo de autogestão da própria vida comunitária, da vida social. E aí o elemento que sempre acho que é importante e é um limite para muitas comunas é o tema econômico dentro desse sentido, né? Como que a gente pode gerir um processo autossustentado se o dinheiro vem de cima, né? E quem vem de cima, muitas vezes, não compreende a necessidade disso ser autônomo, né? Na maioria das vezes, inclusive, quem está dentro da esfera de Estado e que tem o poder de controlar o dinheiro, quer controlar o dinheiro, né? E quer controlar o recurso, e quer controlar a forma como vai ser feito, e quer controlar quem vai fazer, né? E, em alguns casos, quer tirar um proveito próprio, né? Então, isso é um tema bem complexo dentro dessa estrutura, né? Como pensar a estrutura econômica? Ela é a base da sustentação, porque se você não tem autonomia econômica, você não vai ter autonomia política, né? Então, algumas experiências das comunas da Venezuela têm desenvolvido esse lado econômico de forma muito, muito profundo e muito importante também. Não sei se você quer. Eu fico falando. Ó. Não, a ideia é essa. Eu gostei muito. São tantas questões. Muita coisa, eu fico com medo de pular. Não, Vanessa, a ideia é essa mesmo. Eu vou trazendo alguns elementos, mas, né, para você ir desenvolvendo mesmo, está maravilhoso. Eu quero trazer um pouco essa ideia do que está acontecendo lá, claro. E depois a gente fazer uma reflexão mais profunda, talvez, sobre o significado disso, né? Mas, então, eu vou dar um exemplo da comuna que a gente viveu e que é uma das principais que está na minha pesquisa, que é uma comuna rural, uma comuna campesina, no estado Lara, chama Comuna El Maizal. Ela é bem famosa, inclusive, assim, de todas as comunas da Venezuela. Se você procurar no Google El Maizal, vai aparecer um monte de coisa. Porque meio que todo mundo que vai pesquisar do mundo inteiro as comunas vai lá, né? Porque ela é uma grande referência mesmo. Porque ela conseguiu estruturar a questão da organização política, da organização social dentro do território e do controle econômico dentro do território. É uma comuna que produz alimentos, basicamente, então ela tem uma história muito bonita, porque ela começou, os conselhos comunais se organizaram para ocupar uma fazenda, que era próximo ali de onde estavam as comunidades, onde eles viviam, uma fazenda improdutiva, de um latifundiário violento, e a história é muito interessante, vale a pena contar. Eles estavam lá na mobilização, em frente da entrada, a fazenda tem uma entrada da rodovia, da rodovia mesmo, que liga o estado a outro estado, e o Chávez estava em caravana indo para o outro estado. A comuna fica bem na divisa do estado Lara com o estado português. O estado português é o principal estado produtor de grãos na Venezuela. E o Chávez estava em caravana. Só que quando ele passou ali, não sei se estava num carro, num caminhão, num ônibus, não sei, ele viu o povo tudo mobilizado ali e ele mandou parar. Mandou a caravana parar e desceu e falou: o que está acontecendo aqui? Não, nós estamos ocupando essa fazenda. Nós estamos ocupando essa terra porque é improdutivo, o fazendeiro violento e tal. Nós estamos aqui e vamos ocupar essa terra para nós. E o Chávez falou: é isso aí, pode ocupar que eu assino embaixo. E aí o fazendeiro não teve nem o que fazer. E o povo falou assim: essa terra nos foi... nós conquistamos essa terra com o aval do próprio presidente, né, que veio aqui e... Não, essa terra é de vocês merecem... E, vamos entrar com o processo todo que eu assino embaixo, já tenho o meu compromisso aí. E conseguiram. Processo judicial, toda essa coisa que a gente já conhece aqui, mas conseguiram conquistar a terra. É uma fazenda, acho que... eu não sei exatamente o tamanho exato dela, mas ela tem
próximo de 2.000 hectares. E eles botaram ela para produzir mesmo, assim. Ela é praticamente toda produtiva. Produzem milho, basicamente, né? Em torno de 500 hectares de milho plantado, e gado de corte, gado de leite. Porque é o que a zona produz, né? Mas eles têm hortaliças, porcos, enfim, eles conseguiram ao longo essa comuna fez 10 anos comemorou 10 anos, acho que ano passado, 2018, se não me engano. Então, eles nesse processo todo, eles começaram a se organizar em comuna a partir de uma estrutura produtiva tomada. E a ideia, e acho que é uma ideia muito interessante, que é diferente da nossa, por exemplo, do movimento, que é a organização de cooperativa. Né? Então, a gente tem, por exemplo, uma terra que a gente pode até chamar, que é a nossa forma mais evoluída de ser cooperativa, que é a CPA, que é uma cooperativa onde a terra é coletiva também, né? Não só os instrumentos de produção são coletivos, ou o processo de comercialização, né? Compra de insumos, mas todo o processo é coletivo, a terra é coletiva. Então, seria o processo mais avançado nosso, né? A cooperativa onde a terra é produtiva. Só que você precisa ser sócio dessa cooperativa, você tem várias obrigações com essa cooperativa, né? Você tem uma quota parte que você precisa dar, enfim, tem toda uma estrutura da cooperativa que ela é relacionada e vinculada a um grupo de pessoas que está presente ali. A terra ou a empresa de propriedade social, que foi o que eles construíram, várias empresas de propriedade social naquela terra, naquele território, ela não é dos associados, ela é da comuna. E a comuna é um território que tem várias comunidades, que no caso lá tem em torno de 9.000 pessoas. Então, cara, você pode estar envolvido ou não estar envolvido, você pode ser chavista ou não, você pode ser da oposição, que seja, você faz parte do território da comuna e aquela empresa de propriedade social é da comuna, ela não é da cooperativa, ela não é dos sócios, né? Ela é daquela comunidade como um todo. E isso faz uma diferença enorme. Então, o que antes o Estado baixava o recurso, por exemplo, para reformar a escola, a comuna, por meio das suas empresas de propriedade social, elas conseguem gerar o recurso e elas decidem que vão reformar a escola. E elas decidem que vão fazer o calçamento na rua. Elas constroem seus programas sociais. Então, hoje, a Comuna Irmaissal, ela é praticamente autônoma financeiramente da própria relação com o governo federal e com o Estado. Ela consegue produzir os seus recursos e gerir os seus recursos a partir da sua própria estrutura orgânica e política, sem nenhuma interferência externa, né? Seja do governo federal e tal. E muitas das empresas de propriedade social que a comuna tem hoje são empresas que eles chamam de empresas tomadas, né? A grande maioria delas eram as empresas do Estado, que, por algum momento, elas foram abandonadas. A gente sabe a crise toda estrutural que vive a Venezuela, né? Econômica, de insumos e tal. Então, muitas daquelas empresas foram abandonadas, tem muito problema de gestão também. Não podemos só colocar a culpa no bloqueio, ele é o maior responsável pelos problemas da Venezuela, mas existe também problemas internos. Então, você tem várias empresas, e a gente tem uma lá em específico, que é uma das grandes rentabilidades da comuna, que era uma empresa construída junto com o governo cubano, inclusive, que era uma empresa de produção de suínos, né? Alta produtividade, naquele formatão mesmo, da produção intensiva de suínos, né? E ela, com a crise toda e com um certo descaso do poder público, ela foi minguando. E a comuna foi lá e ocupou, e foi chamada pelos próprios trabalhadores. Estamos aqui em péssimas condições de trabalho, sem receber direito dos nossos salários, os porcos estão morrendo porque não tem comida, a gente está numa situação muito complicada, a gente gostaria que a comuna viesse aqui e assumisse. E a comuna foi lá e assumiu, junto com os trabalhadores, criou um conselho interno entre a comuna e os trabalhadores da empresa, e assumiram. E hoje eles têm uma larga produção de suínos que abastece a comuna e abastece os municípios próximos, né? Com um controle total da comuna e dos trabalhadores que fazem parte do seu sistema interno de gestão, né, e tal. Então, eles tomaram universidades, tomaram um espaço que é de produção de hortaliças, aquelas estufas e tal. Então,
foram construídas várias empresas, eles chamam empresas de propriedade social, com gestão coletiva, né, e com o parlamento comunal, que decide a alocação dos recursos. Né, e cada comunidade, que são os seus conselhos comunais, tem em torno de 22 conselhos comunais, lá na Comuna Marçal, cada um desses tem representantes no parlamento comunal e tomam as decisões referentes, né, a tudo, né, tanto da alocação desses recursos que vão para reinvestimento, né, óbvio, nas suas estruturas produtivas, vão para infraestrutura, né, na comunidade, calçamento de rua, pintura de escola, né, e vão para assistência social, porque tem muitas famílias com muitas dificuldades, né, então, eles fizeram, por exemplo, um restaurante para os idosos, um comedor público, eles chamam, né, para aqueles idosos que moram sozinhos, ou que os filhos trabalham durante o dia, eles ficam sozinhos em casa, né, para eles irem comer nesse restaurante. Então, é um exemplo, né, das ações que o fato da comuna ter essa autonomia financeira proporciona para eles. E é produtiva, ela é financeira porque ela é produtiva. Né? Excelente. Não, muito importante, assim, para mim é muito interessante ouvir, né, Vanessa, conhecer mais. Eu acho, assim, sinceramente, eu acho esse processo, tipo, nuclear, assim, para pensar as possibilidades para os horizontes, né. Eu pensei tanta coisa a partir do que você trouxe, eu me interessa muito, Vanessa, não sei se você leu, eu gostei muito um livro organizado pelo Michel Louvi, da coleção do Boitempo das obras do Marx, né, das traduções. O Louvi organizou umas traduções, assim, de textos do final da vida do Marx, aleatórios, assim, aleatórios no sentido de que são vários, e que algumas cartas que o Marx trocou no finalzinho da vida. E eu até já usei muito essas cartas em sala de aula. Ele troca cartas, Vanessa, com uma russa do final do século XIX, a geração anterior à do Lenin, do Trotsky e tal, e ela escreve para ele corajosamente, dizendo assim, né, caro grande Marx, né, que já era o pensador, isso 1880, 1882, algo assim. E ela dizia algo assim, Vanessa, na carta, e que a gente não conhecia, isso é recente, né, no nosso conhecimento teórico, da obra, do pensamento do Marx. E ela dizia, olha, parte das pessoas que se dizem suas discípulos, né, os marxistas russos, dizem que há um processo de etapas mesmo e que a comuna rural russa precisa ser diluída para que venha a estrutura, né, de um capitalismo moderno, para que se venha posteriormente. Aquela leitura que a gente já tem uma crítica histórica, a crítica não à obra do Marx como etapista, mas a uma interpretação da obra do Marx como etapista, né? Há uma simplificação da obra do Marx que a entenderia como etapista. O rico dessas cartas é porque é o próprio Marx respondendo, dizendo, olha, as pessoas daí que estão dizendo isso baseado na minha obra não entenderam minha obra. É muito interessante, assim, dizendo, olha, eu disse que as comunas se diluíram porque na Europa Ocidental, que eu estudei historicamente, elas se diluíram por um processo histórico longuíssimo de destruição das comunas a partir de uma ideia de propriedade privada, de todo um processo longo. Mas eu não acredito que isso tenha que acontecer em todos os outros lugares. Eu estudei a Europa Ocidental, e ele chega a dizer, espero que a Rússia chegue a um comunismo moderno, sem passar pelas agruras do capitalismo e estruturando isso a partir da comuna russa, como uma potência para construir um comunismo moderno. Isso foi tão impactante para mim ler, né? E o Louvi, não à toa, na introdução do livro, fala muito do Mariátegui, esse pensador do começo do século XX, né, marxista, que já entendia que na América Latina era na experiência comunal indígena que estava a grande questão, né, uma possibilidade de construção disso tudo, dialogando com o marxismo, com o pensamento do Marx. Então, quando você traz toda essa lógica, essa experiência, né, tem nela, como você colocou muito bem no começo, né, Vanessa, germens, ela tem germes de processos que são fundamentais para o futuro, e tem nelas processos históricos fundamentais
desse pensamento do que é o comum, né, e de onde a gente pode encontrar essa experiência nos processos humanos, nas diferentes experiências humanas, e como ele é fundamental, e como ele não vai se realizar, como você colocou muito bem, ele não vai se realizar no mundo moderno, né, sem um tensionamento profundo com a necessidade de superação do capitalismo, que é a negação do comum como estrutura de modo de produção social, econômico, político, né, Vanessa? Eu queria que a gente pudesse, talvez, debater um pouco com você que viveu essa experiência de perto lá, e o tensionamento geopolítico, né, que a Venezuela vive, por propor experiências como essa, como a estrutura, né, o David Harvey e grandes pensadores discutem já o compartilhamento da experiência e da riqueza, ela é incompatível, obviamente, com o capitalismo, que se estrutura em torno da apropriação da riqueza do outro, né, como estrutura de organização da vida, né? Tudo que for comunal há de ser visto, em geral, como ameaçador ao capitalismo, e como você colocou muito bem no começo, salvo alguns momentos em que se usa o termo casa comum, planeta comum, bem comum, Amazônia comum, mas isso é importante, mas usado de forma quase metafísica, né, onde o que é de fato a discussão do bem comum não é discutido. Então me interessa muito ouvir de você, assim, o que você pode, por exemplo, trazer, a gente começar a discutir da experiência venezuelana para cá, vamos dizer assim, o que eu sempre critiquei muito a esquerda, nós mesmos, a esquerda brasileira, no sentido de que a gente, com todos os avanços que o processo, por exemplo, do PT trouxe no poder, e são muitos avanços, mas a gente tinha em nós mesmos, a esquerda, uma discussão que no plano do governo voltava para um desenvolvimentismo clássico e algumas discussões muito em si mesmadas em algo que a gente já conhecia, enquanto na América Latina, diferente do que se imagina aqui, você tinha um chavismo muito oxigenado, ouvindo os pensamentos mais sofisticados da geografia inglesa, assim como também no processo boliviano, né? Pensamentos que estavam debatendo o modelo civilizatório, não só a distribuição de renda, né? Que é muito falado hoje, assim, a gente distribuiu renda, né? Deu acesso a consumo e debateu um pouco. Apesar que eu acho que isso é uma simplificação, né, do que a gente viveu no Brasil. Não é isso que a gente viveu, só isso. A gente viveu muito mais do que isso. A gente não viveu só produção de consumo. Mas... Desculpa. Imagina. Missões com a filhota aí. É o Carlos agora. É o Carlos, né? Ô, Carlos, tudo bom? A gente pode cortar aqui meu nome. Chega aqui, depois se precisar a gente edita ou não também. Ô, Carlos, tudo bom? Ele saiu já. Já? Depois eu cumprimento ele. Ele tá com a Nádia ali também, depois eu chamo. Tá. Mas, assim, pensar, né, Vanessinha, o que essa experiência, não de uma vez, a gente pode ir indo e voltando e falando da experiência, de tudo que você viu, indo e voltando, sobre o que ela traz de reflexões possíveis para o que a gente tem vivido no Brasil, para o que a gente pensa que pode ser um horizonte civilizatório futuro, né? Não só para o Brasil, mas para um plano mais, né, mais amplo, geograficamente falando, né, civilizatoriamente falando. Né? Quais são as grandes perguntas e questões que você tem conseguido trazer a partir da experiência das comunas na Venezuela, né? Então, assim, quando eu penso que tudo que a gente tem estudado e temos, enfim, tentado entender, né, que foi um pouco isso, eu vivi lá e entendia muito pouco do que estava acontecendo lá, né? Conseguia ver muito, como a gente estava lá dentro, a gente via muitas contradições, assim, né? E não conseguia entender muito os avanços processuais que eles estavam vivendo, né? Eu só consegui entender os avanços processuais depois que eu saí de lá e comecei a estudar sobre eles, né? E voltei lá alguns anos depois e vi o salto que eles fizeram, em termos organizativos, políticos, de consciência, de formação e tal. E o que me motiva, mas me motivou desde o início, desde quando eu estava lá, vendo tudo aquilo de forma muito contraditória,
mas, ao mesmo tempo, vendo algo muito forte, assim, e com uma potencialidade gigantesca, né? Eu parti da minha ideia, inclusive de socialismo, dentro da minha pesquisa, porque é a minha reflexão mesmo, né? Sem me afastar do Marx, do Lenin, do Gramsci, sem me afastar deles, do Engels, né? E das experiências históricas que aconteceram, né? Acho que temos uma profunda dívida com nós mesmos, porque nós não nos aprofundamos nos dilemas da Revolução Russa, né? Nós não nos aprofundamos. Nós amamos estudar o processo revolucionário que tomou o poder, né? E depois a gente ignora, né? Enquanto esquerda. Todo o processo. Depois a gente chora que acabou em 89, né? E a gente não se debruça, né? Do processo para entender quais são os dilemas dali, né? O que deu errado? O que deu errado? O que deu errado? É o stalinismo? É simplificação a gente dizer que o errado foi simplesmente o autoritarismo do poder, né, de um ser iluminado, enfim, né? O que deu errado? A gente debruça muito pouco sobre isso. E acho que ela é uma reflexão muito importante para a gente conseguir avançar, entender, né? Acho que é um dos problemas que existem na perspectiva dos poderes de esquerda e da Venezuela, principalmente. Hoje, a gente vê uma disputa de projeto entre aqueles que acreditam que é preciso fortalecer o Estado venezuelano e aqueles que é preciso fortalecer as comunas. Porque é isso, você fortalece as comunas, você enfraquece o Estado, é óbvio, porque a comuna passa a assumir para si o que é poder do Estado. Então, isso tira o poder do Estado, né? E é muito doido, porque na proposta do Chaves, se você pega lá a reforma constitucional, tem lá nos artigos e parágrafos da reforma, da necessidade do Estado transferir poder para a comuna, né? Só que na lei parece uma coisa sem contradição, né? Mas a contradição está totalmente instaurada lá, né? Porque o Estado não quer transferir poder para a comuna está tomando à força o poder, né? E o que para mim, eu acho que dentro dessas leituras e dentro dessa própria referência de socialismo, e foi muito importante você trazer essa carta do Marx, eu não li ela, eu li vários textos sobre ela, mas eu ainda não cheguei nela, vou chegar ainda. Mas não é o primeiro momento que o Marx coloca a importância da comuna. O Marx, quando ele faz a análise da Comuna de Paris, é um texto maravilhoso, porque ele faz uma análise e diz, aqui, eu nunca pude dizer como era o socialismo, porque não aconteceu, mas aqui, é isso aqui, né? E o que é a Comuna de Paris? É o poder na mão dos trabalhadores e das trabalhadoras, em conselho, né? Em conselho operário, né? Não em Estado totalitário, centralizado, com comitê central, não é essa a estrutura da Comuna de Paris, né? Não é essa a estrutura que o Marx depois, em alguns elementos, em alguns momentos, ele reflete, porque o objeto do Marx não é o socialismo, o objeto do Marx é o capitalismo, né? Então, isso é um elemento fundamental. Tem um outro trecho que é maravilhoso do Marx, que está no Grundrisse, que é outro texto que a gente também não lê, né, do Marx, e que eu tive acesso a ele, na verdade, pelo Mesaros, né? Então, foi na leitura do Mesaros, que quando o Mesaros citou, aí eu fui lá no Grundrisse para ver o que o Marx estava dizendo, que o Mesaros estava discutindo com ele. Que o próprio Marx coloca a importância de que é preciso construir uma sociedade, a sociedade comunista, ela é sociedade comunal. A sociedade comunista é a sociedade comunal. E essa sociedade comunista comunal, ela vai, inclusive, trazer uma inversão do próprio valor, né? Se o valor, e a teoria marxista, e antes dele, né, Smith, a teoria do valor é a teoria do valor-trabalho, né, o valor de cada mercadoria, o valor, cada vez mais, né, o valor de todos os elementos da sociedade, que virou toda mercadoria, é o tempo de trabalho socialmente necessário. Ele fala, na sociedade comunista, o tempo, o valor que vai conduzir o processo da organização dessa sociedade é o valor contado a partir do tempo disponível, e não do tempo de trabalho. Tempo de não trabalho, né? E quem estabelece a estrutura do trabalho como a constituição do valor e constrói toda a sociedade em cima desse valor são as sociedades de classe.
que se estruturam através dessa expropriação do trabalho. E ele fala, não, na nossa sociedade comunista não é assim. Nessa nossa sociedade comunista, o que nós vamos ter é um trecho pequeno, porque ele não estava debatendo isso, ele estava debatendo outra coisa, porque o Grundrisse é ele estudando, né? Então, ele foi lá e escreveu uns 3 parágrafos completamente soltos, não completamente soltos, mas, né? Ele não estava falando disso, mas ele trouxe esses 3 parágrafos ali no texto, e o Bezarros, né, trouxe para um capítulo do Além do Capital, que ele fala justamente da comuna e a lei do valor, porque é uma percepção fantástica, que é a ideia de que o trabalho é a base fundamental da nossa estrutura humana. Claro que é, não vai deixar de ser, mas a nossa sociedade futura, essa sociedade que a gente almeja, o trabalho produtivo, ou seja, o trabalho que produz as nossas necessidades vitais, ele tem que ser uma parte, de preferência, menor do que aquele tempo disponível para as outras coisas, que não necessariamente são coisas para o trabalho útil, né, para aquilo que a gente precisa produzir enquanto necessidade vital, e sim para a gente se ampliar no máximo das nossas potencialidades humanas, né, que não necessariamente precisa ser produtiva, né. Então, para mim é um trecho assim, maravilhoso e que me traz esse Marx que muitos marxistas ignoram e que, na verdade, tentam trazer para ele a ideia de que ele constituiu essa ideia porque ele não estudou, ele não pensou no Estado socialista, comunista. Isso aí acho que é um lampejo que ele teve, né? De que o Estado, quanto mais Estado, mais socialismo. Não é isso, é o contrário disso, né? Quanto mais socialismo, é quanto mais poder compartilhado você vai construir. Sim, para mim, a questão é central, né, Vanessa? Não, é central. E para mim a comuna é isso. Para mim a experiência que a Venezuela nos traz, ela está nos dizendo, é assim que nós vamos construir socialismo. Nós não vamos construir socialismo fortalecendo um Estado centralizador, com um partido que toma todas as decisões, enquanto os operários, os trabalhadores e as trabalhadoras vão produzir os meios, né, de vida, né, a partir do seu trabalho vão produzir e reproduzir constantemente o capital. Porque é o que aconteceu na União Soviética e é o que acontece na China, né? A força, né, o trabalho constituído naquela sociedade pode até não estar, não é o caso da China, mas pode até não estar voltada para a acumulação de mais-valia pelo burguês e pela burguesia, por uma classe que domina, mas ela está sendo baseada ainda na produção de mais-valia, concentrada dentro de uma outra esfera, né, no caso da União Soviética, no caso da China não, né, inclusive. E isso não leva ao socialismo, é isso que eu acho que a comuna nos está dizendo. E o Meszaros, ele faz, para mim, um dos elementos fundamentais nesse debate, de que ele diz, nós não vamos construir essa nova sociedade quando ela chegar, nós vamos construir ela a partir do que nós estamos fazendo agora, né? Então, se nós queremos construir uma sociedade comunista, a sociedade do comum, a gente precisa experimentar estruturas de poder vinculada a esse comum, não somente como experiência, mas como parte da construção do poder, e como parte da destruição do outro poder, que é o poder do capital. Nós precisamos destruir o poder do capital, não só o poder da burguesia, não só o poder do capital concentrado numa determinada classe, nós precisamos destruir a sociedade do capital, conduzida pelo capital, conduzida pela exploração do trabalho, independente de quem concentra o resultado dessa exploração. Só o fato do resultado dessa exploração ser concentrado no Estado, que autoritariamente decide aonde vai ser colocado isso, você já mantém os interesses do capital vinculados aos interesses desse Estado. Então, eu acho, para mim, a experiência da comuna da Venezuela, ela dialoga com as comunas anteriores, é uma experiência localizada, com seu processo histórico todo carregado, com a renda petroleira ali metida também, né, com todo um país dependente, não com muitas dificuldades de desenvolvimento tecnológico, com pouca autonomia. A própria comuna da Venezuela está conseguindo agora, por exemplo, não comprar milho híbrido do México, da Monsanto, né? Agora que eles estão conseguindo produzir as suas sementes, né? Então, assim, tem muitos processos, muitos caminhos aí, mas ali, para mim, é uma luz mesmo, sabe? Eu vejo a experiência das comunas da Venezuela como esse germen
dessa sociedade que a gente quer construir. E não somente da sociedade futura, mas do caminho que nós precisamos traçar para construir essa sociedade. É por ali. Não é pela centralização do poder no partido ou no Estado. Maravilhoso. Você sabe que dos autores que eu tenho lido, eu gostei muito, Vanessa, porque a gente não pode ficar tanto tempo sem prosear, né? Eu acho. Os autores que eu gosto, assim, tem vários, então não vou citar um sobre esse tema, né? Que é um dos grandes problemas, talvez, de fato, da Revolução Russa, um dos possíveis olhares, né? Essa ideia, de fato, de resumir tudo no stalinismo é simplificador, né? Porque alguns, inclusive, vão dizer que o Stalin foi não o gerador desse processo, mas o subproduto dele. Alguns processos foram acontecendo e ele se tornou essa representação porque algumas coisas já tinham acontecido. E tem autocríticas feitas em textos do próprio Trotsky, do próprio Lenin, né? Eu acho que a implementação do Fordismo no processo russo, há um problema grave ali, né? De projetar essa ideia de que a alienação talvez não tivesse no processo de organização da vida do trabalho, mas na estatização, na concentração do poder da propriedade, que ao ser estatizado resolveria, né, o processo, e se demonstrou ineficaz. E acho que você sabe, você deve lembrar, talvez, Vanessinha, que eu, no meu mestrado, eu estudava muito o Marcel Mauss, que é um antropólogo francês, né? Eu sempre pensei, desde a época que nós da esquerda, a gente tinha que ler mais o Marcel Mauss, porque ele ficou muito conhecido pelo ensaio sobre a dádiva. É um trabalho tipo antropológico ali, que ele vai estudar a organização da vida econômica, social, cultural, a partir das anotações do Malinowski, nas ilhas trombriandesas, num lugarzinho pequeno. Então, alguém pode ler e falar assim, uma coisa muito específica, né? Então, o que me acachapou, Vanessa, quando eu li o Mauss? Quando eu li a biografia, uma pequena biografia do Mauss, porque tem um movimento hoje que é um movimento que usa o nome dele como sigla, as iniciais dele. Tem um movimento que chama Mauss, na França. Quando eu estava lendo sobre o Mauss no mestrado, eu entendi o seguinte: ele era de uma cooperativa de consumo na França. Olha que interessante. Muito jovem, sobrinho do Durkheim, não muito bem quisto pelo Durkheim. Durkheim dizia que ele era boêmio e indisciplinado, mas dá para ver que, na verdade, ele só se encontrou quando o Durkheim morreu. Ele não queria seguir o Durkheim, então ele ficava ali, parece que meio escapulindo, né? Depois vai construir uma trajetória que não é na sociologia durkheimiana. E ele era de uma cooperativa de consumo, e ele é escolhido, Vanessa, para ir para a Rússia observar o processo depois da Revolução Russa, representando essa comuna, essa cooperativa, perdão. Ele fica um tempo e volta, e ele fica decepcionado com algumas coisas que ele vê na Rússia. O desconforto dele é muito diferente do que a gente vê de vários relatos. E o principal desconforto dele, já da época, 1919, eu acho que ele escreve isso, o problema do capitalismo, na visão dele, era o processo de autonomização da esfera econômica frente às outras experiências da vida. E aí, quando ele vai dizer, quando a Revolução Russa produz o Estado planificado, a economia planificada, aí ele fala assim, isso vai dar errado. Eles tinham que ter implodido a economia autonomizada, colonizando as outras esferas da vida, tinha que ser o oposto. E aí que ele vai estudar as experiências econômicas não capitalistas, e vai cair na dádiva dos trombiandeses. Como é que o ser humano experiencia relações econômicas onde a economia não é uma instituição que se sobrepõe às outras, na determinação dos valores, né? Como você falou, o valor a partir do trabalho abstrato e tal. Então, assim, desde aquela época, sempre me impactou muito, até ela encontrar o João Antônio de Paula, pensador da maior valor, né, marxista, economista até da UFMG, que eu já leio há muito tempo, até que um dia me caiu na minha mão um texto sobre desenvolvimento, a palavra desenvolvimento, em que ele ia dialogar com o Marcel Mauss. Aí eu falei, olha, um marxista que aprofunda no Mauss, e um marxista que vem do diálogo da centralidade dos Grundrisse na obra do Marx. Então, tudo isso se encontra em algum lugar, né? Eu acho isso tão bonito que você falou, né, Vanessa?
o processo em construção né, de que não vai vir de um processo externo ou abstrato, a construção de um novo horizonte, mas da constituição de fato de experiências concretas comunais, né? Isso é muito valoroso. Tem algo no que você coloca, para mim é um debate que eu ainda não resolvi. E estava lendo a Silvia Federici. Me interessa muito, ainda não li. Eu estou começando a ler ela. Minha orientadora gosta muito dela e ela colocou a gente para ler. Eu já tinha lido o Caliban e a Bruxa, acho muito interessante. Ela faz uma ampliação da acumulação primitiva do Marx, que é sensacional. Assim, que ela coloca que a acumulação primitiva não foi só os cercamentos e a colonização, né? Mas foi também a apropriação do processo reprodutivo da mulher, né? A apropriação da reprodução, porque as mulheres passaram a ser controladas dentro desse sistema para gerar esse trabalhador, né? E tudo aquilo que existia de possibilidade de autonomia das mulheres dentro dessa sociedade comunal, ou comunitária, né? Porque ela também era feudal, tinha vários processos de exploração ali, mas você tinha alguns elementos do poder feminino que virou fogueira, né? E as mulheres foram queimadas na fogueira porque elas eram completamente distantes desse projeto econômico que estava nascendo, né? Então ela coloca isso como parte da acumulação primitiva, muito interessante, muito importante. Assim. Mas ela também tem algumas reflexões colocando a respeito dessa ideia de que será que havia uma necessidade para a construção do socialismo, você ter desenvolvimento de forças produtivas, né? Ela se questiona nesse sentido, né? Eu tenho muitos questionamentos também a isso, não tenho nada muito resolvido, não, sabe? Porque eu não consigo, acho que essa minha parte como historiadora, eu não consigo muito pensar a história como se tivesse sido de outro jeito, né? Então, às vezes a gente até faz esse exercício meio criativo, né? Se tivesse, mas na reflexão mais profunda, eu não consigo pensar que, então nós não vamos desenvolver as forças produtivas, nós vamos construir o socialismo a partir da desintegração do feudalismo, ou da desintegração da Rússia czarista, né? A partir somente das comunas camponesas, rurais que existiam na Rússia, e o operariado nascente, o que ia acontecer com aquela indústria, gente, né? Eu tenho, né? Eu fico meio pesarosa, assim, de dizer, isso também é uma simplificação, né? Concordo. É um problema, né? E aí existe uma ideia desse debate da técnica. Eu acho que é um debate que eu não tenho tanto estudo, mas eu acho que eu fiz essa leitura da Silvia Federici semana passada, então, e questionei isso, minha orientadora, numa aulinha num encontro que a gente está fazendo com os orientandos, né, dela. E então, essa percepção de que como é que se relaciona o elemento da técnica e do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento das forças produtivas, vinculadas a esse modelo de sociedade que nós queremos construir, né? O capitalismo foi necessário? Eu não sei se foi necessário para desenvolver as forças produtivas, mas foi ele que desenvolveu as forças produtivas, né? Talvez, né? Aí vira o si, né? Então, ele desenvolveu as forças produtivas. A percepção que eu tenho hoje, assim, e que era como eu imagino a minha leitura histórica sobre, como disse lá no início da conversa, não acho que eu sou historiadora, né? Estou um pouco afastada dessa minha leitura histórica, mas é uma leitura histórica não tão aprofundada, mas a respeito desse próprio processo de transição do feudalismo ao capitalismo, a gente tem um processo muito acelerado de produção de miséria, né? E a gente via várias comunidades históricas se constituindo, umas em relação à abundância, e essas relações de abundâncias que a natureza permitia a constituição da vida comunitária, né? Não levou necessariamente ao desenvolvimento de forças produtivas complexas, porque as condições de vida estavam dadas naquela relação com a natureza, né? Mas, em outras situações, onde a abundância ela não era permanente, né? Você tem desenvolvimento de ações humanas voltadas à necessidade de diminuir
essa escassez, vamos dizer assim. Só que as sociedades humanas se constituíram, no decorrer histórico, muito mais na perspectiva de apropriação privada dessa produção do excedente, ou daquilo que iria mitigar uma certa escassez, do que necessariamente a partir da distribuição. E aí a gente conhece a sociedade de classes e tal. Então, a minha percepção é de que a técnica, né, ou o desenvolvimento das forças produtivas, no sentido de satisfazer as necessidades humanas, como diz o Marx, do corpo e do espírito, né, e que são necessidades crescentes, porque a gente não se satisfaz simplesmente, né, o nosso corpo e nosso espírito demanda cada vez outras coisas. Essa produção ela foi controlada pelo sistema capitalista, né? Então, enquanto esse processo de produção das necessidades, dos elementos de satisfação das necessidades humanas, elas foram produzidas dentro da lógica capitalista, ela criou necessidades humanas também vinculadas ao sistema, às necessidades do capitalismo. E hoje, para mim, é completamente escancarado, assim, de forma muito clara e muito objetiva, de que nada mais no desenvolvimento das forças produtivas hoje do sistema capitalista é voltado para as necessidades humanas. Nada. Todos são voltados para a satisfação das necessidades do capital e não do ser humano. Então, nós hoje, talvez, e acho que isso já faz bastante tempo, né? Eu acho que a gente já tem avanços na força produtiva, tecnológicas e tal, que já são muito além das nossas necessidades humanas, e que elas estão destruindo o nosso planeta, destruindo a nossa condição humana, as nossas subjetividades, né, em prol dessa necessidade do capital. Mas não quer dizer, e aí eu volto lá para o debate da Silvia Federico, que esse desenvolvimento da força produtiva tinha que ser freado lá na transição do feudalismo ao capitalismo, né? É difícil para a gente saber qual seria esse momento, né? Mas a percepção dentro desse debate que eu tenho e que eu acho que ele é muito pouco feito, inclusive lá nas comunas, e nesse, né, que a gente está lá ainda estão tentando resolver o problema da fome, né, o problema do acesso à água, à energia elétrica, né, à internet agora, então, são ainda elementos muito básicos dessas necessidades que estão sendo, né, de que a gente precisa, dentro dessa construção dessa nova sociedade, construir também uma nova maneira de trabalhar com a tecnologia, uma nova tecnologia voltada às necessidades nossas, humanas, as necessidades da nossa comunidade, as necessidades da nossa estrutura organizativa, as necessidades da nossa estrutura produtiva, vinculadas com a percepção que nós temos da relação dessa necessidade com o ambiente, com a natureza, com os outros, né? E a partir daí a gente sim constrói a técnica, né? E não delega ela a um passado inexistente, né? Que já foi e que não vai voltar mais, né? Acho que é um debate que eu ainda não tenho tanto mas que a Silvia Federici, nesse texto, me jogou essa caraminhola. E que eu acho que a gente precisa, dentro dessa perspectiva dessa nova sociedade, a gente precisa entender qual é o papel da tecnologia e até que ponto, né, a tecnologia vinculada ao capital, ela levou a caminhos diferentes do que uma tecnologia construída dentro de uma estrutura comunal, que ela precisa ser construída, ela não pode ser em momento nenhum abandonada dentro dessa construção das necessidades humanas, que se ampliam, e elas têm todo o direito do mundo de se ampliar. Né? Claro. Eu concordo, sabe, muito, Vanessa, assim, eu entendo, assim, que dentro do próprio pensamento, se a gente pensar um pensamento marxiano, né, ele sempre olhou dialeticamente para esse processo, né. Acho que a gente conversou até sobre isso aqui no projeto também, na conversa com o Manuel Fernandes, né, na discussão de que o Marx entendia, inclusive, né, eu sempre trago isso como uma reflexão para mim, porque isso é parte fundante da minha reflexão geográfica, vamos dizer assim, da minha formação, né, humana, como eu penso a partir dessa discussão, que algumas das características do sistema capitalista, dialeticamente, o Marx entendia como uma potência para a superação da tacanhice nacional, né? Para esse encontro, essa circulação, apesar de em processo de subordinação a valor de troca e tudo que você trouxe, né? Claro, havia um potencial dialético na técnica, né? Eu concordo que
que apontavam, inclusive, para processos de avanço civilizatório, de integração humana. Mas na contradição do capitalismo isso esbarrava em processos que, inclusive, o próprio Marx não conseguiu enxergar, né? Porque, na prática, esse potencial de superação da atacança nacional também nunca se realizou pelas próprias contradições dentro do próprio sistema capitalista. Depois isso foi estudado por outros pensadores, né? Mas eu acho que talvez o que eu entendi da reflexão do Marcel Mauss não dizia respeito, por exemplo, a ele ir estudar sociedades não capitalistas por entender que o avanço técnico era o problema, né, das forças produtivas, mas talvez essa concepção de que estava no formato, estava somente no formato da propriedade, o processo a ser superado. Então você estatizou, né, as estruturas produtivas na Rússia, estatizando-as, né, por completo. Você aplica o Fordismo, e dos autores que eu já li, que apontam para o fato de que o Lenin até então tinha feito várias críticas ao Fordismo em textos, inclusive, mas ele introduz o Fordismo como uma necessidade emergencial, né? Você tinha uma guerra civil, você tinha fome, né? Você tinha vários problemas na Rússia em revolução, em processo revolucionário, e segundo os autores que eu li, porque eu não li os textos do Lenin sobre isso, mas indiretamente, né, ele apontava para a ideia de que eles tinham que aplicar, naquele momento específico, um modelo mais produtivo, para que as pessoas pudessem sair também da fábrica e estar nos espaços de decisão política. Então havia até uma concepção de avanço da participação da população, mas o que se realizou na prática, até porque se lia pouco da obra, por exemplo, do Marx, né, na amplitude, é como se os Grundrisses fossem uma negação disso, para se dizer, enquanto não se mexer nas estruturas de organização do processo produtivo, né, a alienação vai estar ali. Não importa, de fato, se a fábrica é estatal ou não, somente. Não é só isso que vai dizê-lo, né? É como você disse, a experiência tem que ser comunal, o processo tem que ser nas raízes das discussões da divisão do trabalho, da divisão social do trabalho. E aí eu acho que isso mostrou-se como uma reflexão do que eu entendi da reflexão dele, que era, quando você constrói a planificação econômica via Estado, para organizar essa estrutura econômica, né? E aí, inclusive, depois o capitalismo abraça isso, né? Planejamento de Estado econômico bebe nessa proposta, porque planejamento econômico de Estado acaba centralizando o processo. O que não quer dizer que tenha sido feito com esse pensamento, mas tem aí uns desafios, né? Que você colocou tão bem para a gente aprender do que foi, por exemplo, a Revolução Russa, né? Então, Vanessinha, eu acho que toda essa discussão, né, envolve né, essas questões que eu trouxe do Moos, talvez para mim, para te jogar a bola de novo, sobre, de fato, como você entende e enxerga a experiência concreta das comunas, por exemplo, na Venezuela, como essa experiência que tenta integrar como experiência concreta humana, ao mesmo tempo, né, a ideia de que não está numa projeção futura, que pode ser algo diferente, mas é algo que está sendo construído e vivido como algo diferente, no processo e no caminho, né, na experiência concreta, e ao mesmo tempo algo que você estava trazendo antes, que tensionava, né, dar mais força para o Estado venezuelano ou mais força para as comunas, e de que as comunas estão acontecendo e conquistando a sua força, e aqui a gente fica cegos no Brasil, olhando para a Venezuela como se fosse uma experiência que só tem a dizer sobre o Maduro, ou sobre o Chaves, né, como se não fosse uma amplitude de experiências concretas. Então, como é que você poderia, dizendo para nós, assim, talvez a maior potência de olhar para a Venezuela hoje como experiência civilizatória é olhar para como as comunas estão conseguindo se consolidar e avançar e realizar processos em contradição, claro, e em movimento, mas realizando processos que dão passos, né? Acho que você podia falar um pouco sobre essa lógica. Acho que quando se pensa a Revolução Bolivariana como socialista,
a princípio vem aquela ideia de que o socialismo significa o quê? Estatizar os meios de produção privados, transformá-los todos em meios de produção estatal, né? Isso é uma visão de socialismo, quanto mais socialismo, mais Estado. Acho que fruto dos processos históricos, né? Tem um autor argentino, Aldo Casas, eu assisti uma aula dele, eu estou com o livro dele aqui para ler, próximo da fila, que ele fala do socialismo real da União Soviética, ele fala como socialismo realmente não existente. Excelente, interessante. Da União Soviética. Socialismo realmente não existente, né? Mas se criou essa ideia de que o socialismo é o Estado, né? O Estado controlar os meios de produção, né? Se a gente for retomar o Marx, né, lá no programa de Gotha, ele coloca que as etapas do comunismo, né? Inclusive ele não divide socialismo e comunismo, né? Quem fez isso foi o Lenin. Ele chama tudo de comunismo e fala que a primeira fase é a fase da ditadura do proletariado, que é a tomada do poder político da burguesia, né? Onde a propriedade privada passa para a mão dos proletários organizados como Estado. Isso não quer dizer que esses proletários organizados como Estado sejam um Estado centralizado e autoritário, né? Eu acho que é essa a percepção que a discussão do socialismo na Venezuela, aliado à discussão das comunas, ele traz, porque ele traz a ideia de que é preciso, sim, construir um Estado que seja controlado pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Como esse Estado vai ser feito e vai ser construído, é uma resposta que nós ainda não temos, né? Porque o socialismo realmente não existente, né? De certa maneira, ele nos mostrou o que não é o caminho desse socialismo, né? E a proposta das comunas, eu acho que essa é uma percepção muito interessante que o Chávez teve quando construiu a proposta, e ela é mais interessante ainda agora, porque os comuneiros e as comuneiras, ou seja, quem está vivendo essa experiência concreta das comunas, é que está fazendo uma releitura disso e colocando em prática, né, aprofundando em muito a percepção do Chávez sobre isso, e a perspectiva de que não nos serve simplesmente termos este Estado burguês que temos hoje, ou que esse Estado burguês se transforme num Estado socialista, mas nos mesmos moldes de centralização de poder, somente com a expropriação dos meios de produção por parte desse mesmo Estado, né, que constrói uma burocracia, né, e essa burocracia acaba se constituindo como uma nova classe de estruturas de poder, né? Tem um autor, Álvaro, meu Deus, me fugiu o nome dele, venezuelano. Peraí, vou lembrar. Um dos bases do meu livro, da minha dissertação. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mas ele traz, por exemplo, de que esse processo na Venezuela tem construído uma burocracia funcional, né? E essa burocracia tem se constituído numa burguesia funcional. É uma burguesia que está no Estado e que, apesar desses meios de produção não serem mais privados, eles são do Estado, mas você tem um grupo de pessoas que estão nesse Estado e controlam esses meios de produção. Então, elas se conformam numa classe burguesa, porque elas assumem o papel do burguês, apesar de estarem vinculadas a uma outra estrutura que é o Estado e não o burguês privado, né? Mas acabam assumindo dentro da estrutura de poder da sociedade a mesma função. Né? Vitor Álvares, pronto. Então, Vitor Álvares. Vitor Álvares é um venezuelano, né, que tem um debate bem importante sobre esse tema do Estado venezuelano, do tema do petróleo, de como que o petróleo se transformou e constituiu o Estado rentista venezuelano. Então, além disso, ele também está debatendo o tema das comunas, o tema desse Estado burocratizado, né, que o não rompimento que o Estado burguês criou, né, e que a União Soviética viveu também como uma expressão até mais ampliada disso, porque ela, de fato, destituiu a burguesia do controle das forças produtivas enquanto classe.
né? Mas constituiu uma burocracia estatal que assumiu, dentro do controle social, de certa forma, algumas características e algumas funções sociais como se fosse, né? Então, e esse debate é muito importante porque os comuneiros entenderam isso. E não entenderam isso porque leram Vitor Alves ou porque leram Marx, entenderam isso porque estão vivenciando essa disputa política assim, no cotidiano da sua vida, nas comunas e nos territórios. Sim. Então, essa percepção deles, lá no Chávez, quando ele escreveu o projeto da reforma constitucional, e quando foram feitas algumas leis, depois que a reforma constitucional foi derrotada, foram lançadas algumas leis, como eles tinham controle do parlamento, né, porque a direita boicotou as eleições, né, não foram para as eleições, e o parlamento virou todo chavista. Eles aprovaram várias leis, eles não conseguiram aprovar a reforma constitucional, mas aprovaram as leis que deram base legal à formação das comunas. E nessas leis tem uma coisa que é muito interessante, que eles chamam de sistema de agregação comunal. Ou seja, o Conselho Comunal se organiza em comunas, as comunas podem se organizar em corredores comunais e elas podem se organizar em cidades comunais. Então, uma junção de várias comunas, se ela é só uma articulação entre elas para determinados fins específicos, ela é um corredor comunal. Mas esse corredor comunal ele pode se transformar numa cidade comunal e retirar a necessidade da estrutura do município, por exemplo. Então, a cidade comunal, você não precisa mais do município, porque a cidade comunal, a estrutura comunal, assumiu todas as funções que antes eram do município. O município fica obsoleto, na verdade, né? E essa cidade comunal, ela pode se transformar numa federação comunal, então ela se amplia, se ela alcança várias cidades comunais, e ela pode se transformar numa confederação comunal se ela tem várias estruturas das federações comunais. E aí ela destrói essa ideia de município, de estado, né? Ele não conseguiu avançar para o tema nacional, o Chávez, né? Na sua construção teórico-criativa, né? Ele almejou, né? A partir das leituras que ele fez. Mas o que hoje tem acontecido? Né? Até onde as comunas têm ido, né? As estruturas dos corredores comunais existem em vários estados, né? Nós vivenciamos uma, a gente saiu da comuna El Maisal, quando a gente vivemos lá um ano, e depois a gente foi viver no estado Mérida, que é da Cordilheira dos Andes. E eles construíram um corredor comunal que seguia uma rodovia. E no seguir essa rodovia, eles seguiam descendo. Então, você tinha a comuna mais alta, estava quase 2.700 metros de altitude, clima frio o tempo inteiro, lá produzia alho, batata, cenoura, né, e hortaliças. E tinha partes super altas nesse meio do caminho, e aí eles iam baixando, até chegar numa região que produzia café, por exemplo, né, que é na parte mediana ali, e depois chegava na parte que eles chamavam de sul do lago, que é a 0 de altitude, onde produzia as frutas tropicais. Toda semana, eles faziam uma feira comunal, que era, eles faziam em cada um, eles tinham 3 trechos, tinha a parte baixa, a parte do meio e a parte de cima. Era em torno de 50 quilômetros essa estrada, e que alcançava acho que umas 8 comunas desse território. E eles faziam essa feirinha comunal, né, mercalito comunal, que eles chamavam, e os produtores levavam seus produtos. Então, você estava naquele frio, lá de cima, que a gente morava lá, né, então a gente sempre ia quando era lá, e você tinha alho produzido pela comunidade lá, frutas de zona de altitude, e você tinha banana, beterraba, abacaxi, frutas que são da zona baixa, tudo no mesmo lugar e tudo fresco, tudo acabou de chegar, tudo acabou de ser colhido, né? Então, eu me lembrei muito quando você falou desse tema da região, né, como que elas se constituem muitas vezes as regiões por algumas características comuns, como uma estrutura também de controle, como que isso são consideradas regiões completamente diferentes do Estado, né? A região alta e a região baixa, né, que tem estruturas diferentes, tem culturas diferentes, né, tem formas, tem trabalhos diferentes, são zonas muito diferentes, né, pela sua constituição climática e geográfica mesmo.
mas é um corredor comunal articulado em torno principalmente dessa esfera produtiva e da esfera da troca, mais do que a comercialização entre eles, né? Da troca desses produtos que eles, enquanto corredor, produziam. Essa é uma experiência que ela era vinculada a essa lógica do corredor comunal. Mas tem outras experiências que são mais avançadas, que é o caso que a Maisal está construindo, né? E tem outras comunas que também estão avançando nesse sentido, inclusive lá no estado do Mérida, que é de construir uma cidade comunal. Então, você articula várias comunas e começa a construir um poder local a partir dessa estrutura organizativa e de poder das comunas, que passa a organizar a vida daquela comunidade, mais ou menos, não é nem mais ou menos como se fosse um município, né? Mas ela assume aquilo que antes é do município. Então, assume a escola, assume o posto de saúde, né? Assume a universidade, assume o sistema de distribuição de água e de energia elétrica, então eles começam a assumir controles, todos tomados. Muito não interessante. Né? Só que eles começam a assumir controles que é maior do que o território exatamente da comuna, né? Mas que é o território mais amplo, que é o território da cidade, né? Independente, e eles entendem cidade não como cidade urbana, né? Mas a cidade como a junção dessas comunas, que podem ter comunas urbanas, comunas rurais, ou no caso da Maisal, ela é uma comuna rural, por conta da sua estrutura produtiva ser rural, mas ela tem conselhos comunais nela que são urbanos, estão dentro da cidade mesmo, né? E que fazem parte da comuna. Então, essa estrutura da cidade comunal, ela já está num processo avançado de desenvolvimento lá no estado Lara, e a própria comuna Maisal e os próprios comuneiros que são, digamos, o que conseguiram avançar no processo organizativo, no processo produtivo, são os grandes fomentadores da organização das outras comunas, né? Então, eles contribuem no processo organizativo, inclusive no processo de toma de terra, de toma de empresas que estão sucateadas ou deterioradas, ou em inatividade, sejam públicas ou privadas, né? Então, eles vão se organizando nesse sentido. Nessa transição para o que se chamou que se disse que eles chamam de propriedade social, né? Empresas de propriedade social. Empresas de propriedade social. Nessa transição, né? Porque tem alguns autores venezuelanos que chamam de empresas de produção social. Não sei se estão vinculados um pouco à ideia de tirar a disputa da propriedade, né? Também. É muito interessante, né, Vanessa? Porque de tudo que você falou transcende a questão de uma empresa estatal. Não é isso que você está dizendo, né? Não é estatal. E esse é um termo que deixa isso claro, vamos dizer assim, né? É muito interessante. E ela é empresa de propriedade social, ela é da comuna, ela não é dos sócios, né? Ela não é de quem a gere, de quem está lá trabalhando todo dia na gestão, ela não é dos trabalhadores daquela. Isso também é uma coisa muito interessante e que tem rusgas aí, né? Aquela empresa, ela não é dos trabalhadores, né? Ela é da comunidade. Os trabalhadores estão ali trabalhando, né, naquela empresa. Tem várias contradições aí, o trabalho assalariado, né? Mas é isso, é um processo. E há algumas empresas na própria comuna Maisal conseguem avançar numa gestão coletiva com os trabalhadores, outros não conseguem tanto, né? Mas eles têm como premissa tentar construir a gestão coletiva das empresas. No entanto, a decisão é tomada pela comuna, né? Os trabalhadores ajudam na gestão do processo de produção, mas por exemplo, há uma centralização na comuna de todo o recurso gerado pelas empresas de propriedade social, porque a comuna decide, através do parlamento comunal, para onde que vai o recurso, né? O que vai ser reinvestido, aonde que vai ser, se vai calçar tal rua, se vai, né? E aí você tem um processo amplo de construção, assim, de uma ideia de que o recurso gerado pelo processo produtivo, o excedente do processo produtivo, ele serve à comunidade. Talvez a própria lógica inicial da ideia do Estado também partiu desse princípio, né? De que o Estado assume as empresas e essas empresas passam a gerar um excedente, esse excedente passa a ser aplicado na sociedade.
seja para possibilitar saúde pública, educação pública, né? Enfim. Mas ele construiu um processo centralizado. Na comuna, ele é comunitário, né? As empresas de propriedade social são comunitárias e os trabalhadores das empresas estão subordinados às decisões da comuna, mas constroem um processo de gestão coletiva do processo produtivo em si. Só que isso também tem que estar vinculado, e as comunas construíram isso, que é o processo de formação política. Então, a Comuna Mais Alta é uma escola de formação política que debate, enfim, todas essas questões e tal, para que isso seja uma forma, né, tem um processo de formação de consciência que, de fato, construa um processo que seja horizontal, né, porque nós, os oprimidos, sonham em ser opressores, né, já dizia nosso mestre da educação, quando não há um processo de conscientização do consciência da qual classe você pertence, né, de qual é a razão dessa opressão, né, de onde ela vem, né, então, isso é um dos dilemas do trabalho cotidiano, né, de você ter que lidar com isso. A formação política é essencial, e eles têm uma escola de formação política que se amplia para além da Mais-Sal. E esse, acho que é o elemento, tentando voltar lá para o tema do Estado comunal, de que eles têm a percepção de que não basta a comuna se desenvolver e conseguir dar uma boa condição de vida para os comuneiros, né, e para a população daquele território. Existe um projeto político, existe um projeto de poder, eles estão super convencidos disso. Então, eles estão construindo a cidade comunal e eles construíram um movimento social chamado União Comuneira. E, através disso, eles estão construindo várias articulações com comunas de vários lugares do país, fomentando essa mesma estrutura que eles fomentaram ali, que é a construção das cidades comunais, e construindo articulações políticas, culturais, econômicas, trocas. Então, a comuna, tem uma comuna em Caracas que ela tem uma fábrica de tecido, não, ela tem ela compra os tecidos, mas ela tem uma fábrica de roupa, ela tem uma fábrica têxtil. Então, eles trocam com os porcos lá da Mais-Sal, né? Produz porco. Então, eles fazem sistemas de trocas, né? Ao mesmo tempo, eles constituem relações dentro desse processo da escola de formação política. E eu vi um videozinho ontem, né, que acho que é uma promoção que aconteceu por esses dias, de organizarem brigadas de produção de comunas de vários lugares indo para outra comuna, né, para poder fazer o trabalho produtivo, enfim. Então, troca de experiências? Como? Como se fosse para uma troca de experiências entre as comunas? Também, mas para o trabalho produtivo. Então, jovens urbanos, por exemplo, que vão para a colheita do milho na comuna Mais-Sal. Né? No período, por exemplo. No período, Aí, e fazem uma espécie de... Esse, na verdade, que eu vi agora numa comuna em Mérida, e eu acho que é também essa experiência para trabalhar, quase um estágio de vivência, são 3 meses que eles vão ficar lá, né? Vivenciando aquela relação e contribuindo no trabalho, né? Jovens de várias comunas indo para aquelas comunas conhecer a experiência. Então, eles têm como projeto a União Comuneira, né, que é um movimento social, que eles estão criando, é recente, deve ter 1 ano e pouco, 2 anos no máximo, que eles estão criando e que eles estão se articulando enquanto várias comunas, no sentido de construir o projeto, e o projeto é o Estado comunal. É que essa estrutura que eles estão vivenciando, ela seja uma estrutura que assuma o poder político, né, econômico, social, na condução da nação, né, que é um grande anseio, né, e muito lindo e muito, às vezes, utópico da gente pensar, né, que dentro desse sistema capitalista é possível fazer isso, mas eles estão tentando fazer, né, estão fazendo. E estão construindo nesses 2 caminhos, né, como a vida lá na comunidade, a construção desse projeto na comunidade, ao mesmo tempo a expansão dele por entender que aquilo ali é insuficiente para produzir a transformação, e insuficiente até para que eles mesmos possam permanecer daquela forma, daquela maneira, daquele modo de vida de forma permanente. Porque o sistema capitalista tende a destruir essas experiências, ou a cooptá-las, né? Então, o projeto do Estado comunal, ele aparece como um projeto de transição ao socialismo, entendendo, inclusive, o que é transição.
né? Porque tem vários elementos aí que ainda são vinculados ao próprio modo de reprodução do capital, enfim, né? Não se supera todos os elementos do capital somente a partir disso. Então, entendem que é transição e entendem que é preciso construir o Estado comunal como esse elemento de transição. Eu digo que é uma teoria da transição ao socialismo, que está sendo experimentada na prática e reflexionada e pensada e experimentada. Perfeito. Eu acho muito rico e é visível também essa relação, Vanessa, para quem lê a Dora e Massey, tanto da influência da Massey quanto uma influência da Massey no projeto do Chaves, mas a influência da experiência venezuelana na reflexão da Dora e Massey, né, eu acho visível, porque ela não rompe com o pensamento crítico marxista de onde ela historicamente vinha, ela rompe definitivamente com uma ideia tapista que poderia estar dentro do pensamento marxista, e ela vai dizer, olha, aí ela vai dialogar com a ideia do tempo aberto, né, que aí é uma discussão filosófica que a gente não dá tempo de fazer aqui, mas que vai vir profundamente da ideia de que o novo é aquilo que não conhecemos, não sabemos, e que transição não significa etapismos, né, transição significa justamente abertura para o novo. Para quem acha, às vezes, que o projeto de proposta de transição para o socialismo é um projeto dogmático, e eu acho um equívoco pensar assim, tem projetos de propostas, né, de transição para o socialismo que são dogmáticos, mas né, projetos de transição para o socialismo em si não são dogmáticos, se eles apontam por aquilo que está em processo, né, a transição vai se realizando no processo, né, Vanessa? Você colocou isso muito bem aqui, com a certeza de que a gente só não quer dar uma volta de 360 graus e cair no mesmo lugar, que é o sistema capitalista como hoje está, que já conhecemos, que isso sim é bastante dogmático. Se tem uma transição para alguma coisa que a gente já sabe o que é para o capitalismo que a gente já conhece e que a gente já não suporta mais, né? Eu queria, quase como pergunta final, vamos dizer assim, né? A prosa é sempre muito boa, porque a gente tem uma brincadeira que a gente não põe horário, mas a gente também não deixa passar de 2 horas, porque senão ninguém vai ver a gente. Para mim, se ninguém ver, já tá bom, mas a gente tem esperança que alguém queira nos ver, né? Compartilhar essas reflexões com a gente. E acho que como pergunta final, né, Vanessa, de tudo que você já trouxe, de muito valoroso, talvez pensando na fase atual brasileira, mas ela é uma fase difícil, mas não presa à conjuntura brasileira, mas pensando também que conjunturas mudam, né? Acima de tudo, o que é você, de tudo que você tem estudado e que você viveu, né, como experiência na Venezuela, mas a partir de, não foi à toa que você quis ir para lá, para a Venezuela, você já tem essas reflexões sobre a transição para o socialismo como uma questão de vida, né, Vanessa? E é uma questão central, então, assim, a sua ida para lá, suas experiências na Venezuela, suas experiências na comuna, seus estudos sobre isso, o que eles trazem de maior reflexão para os desafios do que a gente pode construir aqui como caminho para a esquerda brasileira, para o pensamento social brasileiro, para as experiências concretas brasileiras, como a do MST, por exemplo, né? Que você pode apontar nesse sentido para a gente ir trazendo para os horizontes futuros para nós? Acho que essa é a pergunta mais difícil. Não é? Pior que é. Já joga a bomba para o final, né? É porque a gente olha para tudo que a gente está vivendo, parece muito surreal, né? Quando estava na Venezuela, eu vi a forma como a direita venezuelana atuava. A direita venezuelana parece muito com o bolsonarismo. Assim. Ela é muito violenta, ela é muito manipuladora, ela mexe com aquilo que há de mais, acho que de mais doentio, ou de mais doloroso que existe na sociedade, sabe? Então, ela sempre transformou a miséria das pessoas e ela sempre construiu política a partir do ódio. A direita venezuelana sempre fez isso. Não é à toa que ela é golpista,
não é à toa que ela não tem nada de democrático, nem a democracia portuguesa passa longe deles, né? E a gente vivenciou lá na Venezuela eles atuarem de forma muito profunda. Eles tinham uma ação que chamava Guarimbas. A Guarimba, na verdade, era da seguinte maneira, eles começaram, né? Quando a gente estava lá, eles fizeram isso outras vezes, mas a gente vivenciou lá em 2014. Pegaram o Dia da Juventude, na qual os chavistas estavam comemorando, o Dia Nacional da Juventude, e 12 de maio, se não me engano, e fizeram uma ação coordenada em vários locais do país de trancamento de vias, queimar pneu e tal. Mas eles não fazem isso, eles fazem isso nos bairros deles, da classe média alta venezuelana. E nas cidades onde eram governadas, os prefeitos eram também vinculados ao partido e à direita venezuelana. E eles fizeram as guarimbas, que é como se fossem barricadas. Barricada é nós. As guarimbas mesmo. Só que as guarimbas não eram só queimar pneus. Eles colocavam, por exemplo, arame farpado e deixava ali um pneu, entre o pneu e o outro, deixava um espaço aberto. Então, e não tinha mais ninguém. De noite, o motoqueiro passava. Abriam enormes buracos nas vias, retirando as tampas. Tinham atiradores que ficavam em cima dos prédios atirando nas pessoas. Como no próprio... O negócio horroroso. A Revolução Não Será Televisionada também relata isso, né? Relata um pouco disso. Desde aquele período do primeiro... do golpe, né? Que não se realizou e tal. Sim. Aquilo que foi feito para o golpe é algo que se reproduziu de uma forma muito maior depois, através dessa lógica das guarimbas, que teve em 2014 e teve em 2017. A reforma, o processo que eles fizeram de criar uma constituinte, fizeram um plebiscito para aprovar uma constituinte, foi o que barrou, porque, na verdade, o povo foi para a urna votar na constituinte, dizendo, nós estamos com esse governo, então parem de vir para a rua e tentar. Mas, em 2017, se você tivesse de vermelho na rua, eles votavam contra você. Eles queimaram pessoas vivas. Um negócio, assim, absurdo. E quando a gente estava lá em 2014, a gente pensava assim, se a direita venezuelana fosse mais preparada como a direita brasileira, aqui estava ferrado, né? Porque eles fazendo isso, as coisas que eles fazem aqui, eles não têm apoio de ninguém, né? Eles têm apoio deles mesmos, né? Da classe média alta, que estão disputando enquanto luta de classe da forma mais crua, né? Mas a gente não imaginava, né, que aquele tipo de direita fosse se ressurgir, né, aparecer, porque ela sempre existiu aqui, mas ela fosse aparecer, né, aqui no Brasil, protagonismo, né? De uma forma tão explícita. É a mesma. Lá eles chegaram, lá eles estão nesse processo há muito mais tempo e eles não conseguem derrubar o governo, não conseguem, com golpes, com todas as tentativas, eles não conseguem, porque existe apoio popular, né? E existe apoio institucional também, controle das Forças Armadas, do Judiciário, tem todos esses elementos aí. Mas eles se comportam da mesma maneira e eles partem dentro da mesma lógica, que é a lógica do ódio profundo, né? E o ódio profundo que pode gerar ações também vinculadas a esse ódio. No ódio se faz, né, todas essas atrocidades que a gente está vendo que está acontecendo aqui no nosso país também. O que eu penso, assim, né, e vejo muito uma diferença profunda, acho que não cabe tanto fazer comparações entre o processo da Venezuela e o processo do Brasil, que são processos muito diferentes, né? A Venezuela guinou para uma ruptura, né, mesmo que uma ruptura paulatina, né, mas ela guinou nesse processo de ruptura, e o Brasil não, né? O Brasil tentou se acomodar na lógica da estrutura do desenvolvimento capitalista, né, dentro desse modelo burguês. E eu acho que o que está mais claro para nós é que essa opção que foi feita no Brasil, ou não só uma opção, né, mas essa construção histórica que levou a essa condição que a esquerda, né, e que os governos populares assumiram, ela está superada, né? E eu acho que o caminho que nós temos nesse momento, olhando para a Venezuela, inclusive, é entender que se nós não radicalizarmos na nossa concepção de mundo, né, primeiramente, nos nossos sonhos, porque a gente não tem que sonhar só
que as pessoas não passem fome. A gente tem que sonhar com uma sociedade igualitária, né? A gente tem que sonhar que o conhecimento, que a cultura e que a liberdade seja algo permanente e estrutural na nossa sociedade, né? E que não seja privilégio de ninguém. Então, em níveis diferentes, né? Não tem níveis diferentes, a gente precisa sonhar com isso. Se a gente não sonha com isso, né, a gente se encastela numa ilusão de que o capitalismo vai deixar, né, ainda mais agora em crise, vai deixar com que nós assumamos espaços de poder para minimamente distribuir um pouco do desenvolvimento da riqueza capitalista. Eles não vão permitir, nunca permitiram. Não permitiram nos anos 60, não permitiram nos anos 80, não permitiram nos anos 2000, não vão permitir agora. Né? Então, se a gente não... Não permitiram na Comuna de Paris, né? Não permitiram na Comuna de Paris, nunca permitiram. Né? Não permitem com a Cuba, não permitem com a Venezuela, não permitem com nenhuma experiência popular em lugar nenhum no mundo, não permitem com a Bolívia, eleição amanhã, né? Não vai ser amanhã quando falar isso, mas espero que... a gente vai passar por agora, vai passar pertinho. A experiência boliviana é triste, né? Sim. Então, assim, eu acho que o primeiro elemento é a gente conseguir ter um sonho, a gente olhar para falar, a gente quer chegar ali. Se a gente não saber onde a gente quer chegar, se a gente acha que a gente tem que chegar só na metade do caminho, a gente vai cair antes de chegar na metade do caminho. Porque não é só... A metade do caminho não é a metade em si, indo pelo mesmo caminho. A metade do caminho é outro caminho. É outro caminho. Então, eu acho que é isso que a Venezuela nos mostra. Quando ela propõe a comuna como a transição ao socialismo, ela está dizendo, isso aqui é uma experiência germinal do comunismo. Ela é comunista? Não. Por quê? Porque ela ainda está dentro do sistema capitalista. E mesmo se um dia ela não tiver, ela tem um longo processo de transição. Mas é isso daqui, sabe? É por esse caminho, né? Não é o outro caminho, é esse o nosso caminho. E eu acredito muito que esse seja o caminho do comum, o caminho da comuna. Né? O Marx viu isso lá em 1871. Né? Então, nem é assim, né? O socialismo do século XXI, não, ele ainda está lá. Né? Ele ainda tem uma referência histórica profunda, nós estamos sonhando com isso há muito tempo. E eu acho que a gente não pode deixar esse sonho morrer. Eu acho que é a primeira coisa. E a segunda coisa, né, eu acho que é o caminhar disso, né, é que se é esse o nosso sonho, a gente tem que construir as ferramentas políticas para que a gente possa ampliar essa luta. Né? E nós, enquanto esquerdas, entendemos que a gente precisa atuar no sentido da educação e atuar no sentido da formação, mas para construir processos de autonomia, e não para construir processos de subordinação, sabe? Subordinar determinadas lutas sociais a outras ou a outras estruturas de poder, porque nós não confiamos no povo. Né? Então, eu acho que claro, é isso, a gente tem um sistema de dominação que é uma dominação ideológica profunda, e a gente precisa atuar muito intensamente nesse sistema ideológico, temos que ter isso de forma objetiva, né? Mas nesse processo, a gente tem que aprender a confiar. E eu acho que isso é outro exemplo que a Venezuela nos traz. A Comuna tem muitas críticas ao processo que a Venezuela, enquanto governo, enquanto Estado, está tomando, muitas e profundas. Agora, você jamais vai ver um comuneiro, uma comuneira, em espaço nenhum, tentar destituir o poder do Maduro, por exemplo, enquanto... Nunca. Se for convocado, se o governo Maduro convoca o povo para ir para a rua, para defender a Revolução Bolivariana contra as ingerências dos Estados Unidos, vai todo mundo, de vermelho, e vamos defender, porque isso aqui é por esse caminho. A gente sabe que se destrói esse governo que nós colocamos lá, e as contradições são todas nossas também, né, nós não vamos ter esperança. Então, é muita clareza política que se tem. Né? E, ao mesmo tempo, esse povo tem criado autonomia no seu processo de construção, independente do partido que está vinculado a essa ideia anterior, né, do Estado, mais socialista. Né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para a Venezuela com esperança, e olhar para a Venezuela entendendo que, sim, a gente tem o dever de sonhar com algo muito mais profundo na construção da igualdade e da emancipação humana do que as migalhas que o neodesenvolvimentismo promete para nós. Perfeito.
Maravilhoso. Mas sim, é só agradecimentos. Foi uma conversa assim excepcional, valorosa em vários sentidos, né? E cumpre muito assim o sentido original da proposta desse projeto, que é com a crise, a própria esquerda, mas isso não é de hoje, né? Se vê assim com uma agenda em aberto. Então a gente tem que discutir projeto civilizatório, né? Milton Santos morreu dizendo: a gente parou de discutir a civilização e está discutindo taxa de juros e discutindo. E acho que essa conversa cumpriu esse papel tão profundamente, assim, e foi muito valorosa para mim. Por ser você, essa grande amiga, irmã, de quem eu tenho imensa saudade, e por ter sido muito valorosa, sabe, nas reflexões teóricas, políticas, filosóficas, sobre o mundo atual e sobre as reflexões históricas e civilizatórias que a gente pode ter. E só agradecimentos, tá? E que a gente não deixe de marcar uma próxima sem gravação, tomando vinho e cerveja. E falando, mas voltando para a gente também nessa história. Mas também continuar debatendo tudo isso, né? Obrigado, tá? Porque vou dizer para você que é a primeira vez que eu falo com mais profundidade sobre o que eu estou escrevendo, na verdade. Eu converso com Carlos, mas a gente, né, enfim, não tem espaço para debater assim e trazer tão discutido, tão conversado, com tanta liberdade também, né, sobre o tema que é isso, que me move muito. É um tema que tem me movido enquanto militante, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto mãe. Porque a gente precisa mudar esse mundo, temos que ter coragem para isso. E temos que sonhar, cara. Eu acho que essa é o que nos falta. Além da sua banca, você já tem um leitor aguardando assíduo. Viu? Ó, beijos, tá, irmã? Ai, querido. Valeu demais. Beijos todos. Beijos.